Oi, gente! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre gola esporte. Eu vou mostrar para vocês como traçar o molde da gola esporte, que é uma gola muito utilizada em casacos, blazers, jalecos e uniformes em geral, e também naqueles pijamas mais arrumadinhos. Existem muitas formas de traçar essa gola, e eu vou compartilhar com vocês uma das minhas formas favoritas, que é boa de visualizar e funciona super bem. Como o foco desse vídeo é a modelagem da gola, eu vou mostrar o traçado em uma base de blusa simples, sem alterações. Mas quando vocês forem fazer a peça, além de desenhar a gola, vocês vão também mexer nessa base. Alongar o corpo, resolver as pences e os recortes, colocar folga, enfim, desenhar o modelo que vocês querem. Eu vou focar aqui só na gola mesmo. E claro, as orientações que eu vou dar servem para qualquer base de qualquer tamanho. Então, sem mais delongas, bora começar! A gente vai começar copiando a base da blusa frente e costas em um outro papel. Aqui eu já copiei a minha base da frente e das costas e eu vou começar o traçado da gola pelas costas, abrindo um pouquinho esse decote das costas. Lá no ombro vocês vão abrir 1 centímetro e aqui no centro das costas vocês vão descer meio centímetro. Essas medidas são padrão para qualquer tamanho que vocês forem trabalhar. Abre 1 centímetro e aqui desce meio centímetro. E com a curva francesa vocês vão redesenhar esse decote das costas. Essa parte aqui toda vai ser eliminada. Eu vou aproveitar para já medir esse meu novo decote das costas, porque eu vou precisar dessa medida. Então vem aqui com a fita métrica em pé e mede essa curva. A minha nova curva tem 10,5. Então essa é a medida do meu decote das costas, o novo decote das costas. Anotem essa medida porque a gente vai precisar. Nas costas é só isso. Agora a gente vai vir para o desenho da frente. Aqui na base da frente, do decote para baixo, eu vou marcar a altura que eu quero o meu primeiro botão. Normalmente, nessa gola, a altura do primeiro botão é mais ou menos onde fica o fecho do sutiã. Eu vou sugerir que vocês desçam 20 centímetros, mas essa medida pode ser mais baixa ou mais alta, de acordo com o modelo que vocês querem. Então, eu vou colocar o meu primeiro botão do decote para baixo, 20 centímetros. Aqui eu tenho o meu botão. É como se ele fosse ficar o primeiro botão dessa minha peça aqui e depois eu distribuo mais botões para baixo. Nesse ponto, eu vou sair para fora do desenho a medida do transpasse. Normalmente, a medida do transpasse é o tamanho do botão. Então, esse meu botão tem 2 centímetros. Então, o meu transpasse vai ser de 2 centímetros. Vai ser aqui, ó, na altura do primeiro botão. Vou colocar os 2 centímetros de transpasse, que é o tamanho do botão. Vocês podem trabalhar com medidas inteiras, como 2, 2,5, 3. Não precisa colocar 2,3, por exemplo. E aqui embaixo eu também vou colocar esse transpasse de 2 centímetros. Ligo esses dois pontos com uma reta. Então, eu vou ter botões daqui, da altura do primeiro botão, para baixo. Agora, eu vou ligar esse meu transpasse com o decote aqui encostado com o ombro. Eu vou ligar com uma reta. Essa reta eu vou chamar de quebra de lapela, que é onde a minha gola vai dobrar. E agora, usando a quebra de lapela como apoio, a gente vai desenhar essa gola como a gente quer. Eu vou usar algumas medidas de referência para vocês, que vocês podem usar para qualquer tamanho. Lá do ombro para baixo, em cima da quebra de lapela, vocês vão marcar 8 centímetros. Então, eu venho aqui e desço 8 centímetros. Deste ponto, desses 8 centímetros que eu desci para baixo, eu vou marcar mais 3 centímetros. Então, eu tenho 8 e depois eu tenho 3 centímetros.
Eu vou encostar o meu esquadro nessa quebra de lapela, dessa forma, e vou traçar uma reta que vai ter 6 centímetros. Então, daqui até aqui, eu tenho 6 centímetros. Agora eu vou ligar este ponto e este com uma curva, usando a curva de alfaiate. Assim. Cuidado que vocês vão ligar esse ponto com o transpasse. É uma curva suave. E este ponto e este vocês vão ligar com uma reta. Aqui. Isso que a gente desenhou é a lapela. Agora, a gente vai desenhar a gola, que vai ficar aqui por cima. Deste ponto para dentro do desenho, nessa diagonal aqui de cima, a gente vai entrar 3,5 centímetros. Então, vem aqui, daqui para cá, eu marco 3,5 centímetros. E agora, eu vou fazer um ângulo de 45 graus aqui, usando esse esquadro que é o de 45. Então, é assim, ó. Vou pegar um dos lados do esquadro e vou encostar nessa diagonal que eu tracei, onde eu coloquei os 3,5 centímetros. Então, eu encosto o meu esquadro aqui e eu traço uma reta. Tanto faz qual é a parte do esquadro que vocês vão usar. O importante é que aqui eu tenha um ângulo de 45 graus. E nessa reta, vocês vão colocar os mesmos 3,5 que colocaram aqui embaixo. Aqui eu coloquei 3,5, então aqui em cima eu vou colocar 3,5 também, começando daqui para cá. Então vem e marca 3,5. Vou até apagar esse pouquinho extra para vocês não se confundirem. Então aqui eu tenho 13,5 e aqui eu tenho 13,5 também. Agora a gente vai lá para o ombro. Daqui do canto do decote para dentro do desenho, vocês vão marcar 5 centímetros. E é só ligar esses 5 centímetros com este ponto, com uma reta. Aqui, assim a gente consegue ver como a gola vai ficar. Esse é o desenho inicial da gola. Vocês podem fazer alterações, se vocês quiserem a lapela maior, se vocês quiserem a gola maior, ou se vocês quiserem a gola e a lapela arredondadas. Enfim, vocês podem mudar o desenho. É importante a gente desenhar assim para conseguir visualizar como vai ficar a gola e a lapela quando estiverem montadas. Eu sugeri essas medidas para vocês, que elas ficam bem bonitas, mas tenham em mente que vocês podem usar medidas diferentes, contanto que vocês preservem um desenho parecido com esse meu. E agora que a minha lapela e a minha gola já estão desenhadas, eu vou pegar o meu papel e eu vou dobrar na quebra de lapela. Então vem aqui e dobra exatamente na quebra de lapela. Assim. Vocês vão pegar um papel carbono, colocar o lado brilhoso que solta tinta por baixo, virado para o papel, e vão carretilhar a lapela e a gola que vocês desenharam. Essa é a lapela. E a gola. Não precisa passar a carretilha no ombro. A gente vai abrir. E olha só, o desenho que estava aqui passou para cá. O que vai valer enquanto gola e lapela são esses pontilhados que no meu caso aqui estão em vermelho. Eu vou marcar com o lápis. O desenho que a gente fez aqui já não vai mais ser utilizado. Ele só serviu para a gente espelhar. Então aqui a gente já pode desconsiderar esse desenho, não vamos mais nos preocupar com ele. O que vai valer foi o que a gente espelhou.
Agora, neste ponto, a gente vai abrir 1 centímetro, que é a mesma medida que a gente abriu aqui nas costas. Então, vem e marca 1 centímetro. E a gente vai ligar esse 1 centímetro com este ponto com uma curva suave. A ideia é fazer esse desenho, ó. Vocês podem fazer a mão livre ou então usando a curva francesa. Então, vocês vão encostar o esquadro de vocês no ombro e no 1 centímetro que a gente abriu. Então, eu abri 1 centímetro, eu encosto o meu esquadro no ângulo aqui do ombro e eu vou sair do desenho, subir aqui no desenho a medida do meu novo decote das costas. Lembra que a gente mediu lá no início? Então, o meu tem 10,5, então eu vou subir 10 centímetros e meio aqui. Do ombro para fora do desenho, eu tenho a medida do decote das costas, que no meu caso é 10,5. Vou botar aqui como novo, para vocês não esquecerem que é esse novo que a gente desenhou. Eu vou encostar o meu esquadro nessa reta que eu subi, para fazer aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou marcar 6,5 centímetros. Aqui vai ser a largura da minha gola nas costas. Essa reta vai ser o centro das costas, vai ficar bem atrás do pescoço essa parte. E agora eu preciso ligar esse ponto e aqui a minha gola. Vou fechar tudo aqui com uma curva suave. Para isso, eu vou esquadrar esse primeiro pedaço aqui. Encosta o esquadro onde é o centro das costas, onde eu comentei com vocês que essa aqui ia ficar atrás do pescoço. Esquadra o início e vem com a curva de alfaiate para desenhar essa gola, fechar aqui o que está aberto. Esse pedacinho que sobrou aqui, vocês desconsiderem. Essa parte de cima que a gente desenhou é a gola e daqui para baixo eu vou ter a peça. Eu vou identificar com duas cores diferentes para vocês entenderem bem essa divisão de parte inferior, onde é a frente da minha peça, e a gola. A lapela, a gente vai ter um outro pedaço igual por dentro e ela vai virar. Então, na verdade, quando ela vira, o que a gente enxerga é o que está dentro, que a gente vai chamar de vista. A gente ainda vai fazer esse molde. Por hora, a gente precisa estar nesse desenho. Eu vou identificar com duas cores diferentes para ficar fácil de vocês verem. Eu vou começar com a gola. Essa em cor de rosa é a gola. E o que eu tô marcando em preto agora vai ser a frente. Depois eu destaco cada uma das partes para vocês verem bem. Pronto, gola e frente. Ainda falta um detalhe que é abrir um pouco essa gola para melhorar a curvatura dela. Aqui eu tenho uma peça que tem essa gola. Tá vendo aqui? Esse desenho é o desenho que a gente fez aqui. Mas o que a gente corta no tecido é ela inteira. Tá vendo? Olha aqui, o desenho daqui e o desenho daqui. Quando a gente dobra na quebra de lapela, é que ela fica com esse visual que a gente desenhou inicialmente. Então aqui dentro eu tenho uma outra parte, ó. Isso aqui é o molde da vista. O que a gente enxerga quando a gola vira é, na verdade, um tecido que está aqui por dentro. Então eu vou cortar a frente no tecido principal e esse pedacinho que vai ter por dentro, que a gente chama de vista, também vai ser cortado
no tecido principal, não vai ser cortado num tecido de forro, justamente porque a hora que vira, o que a gente enxerga é o que está por dentro. Agora a gente vai mexer um pouquinho nessa gola só para melhorar um pouco a curvatura dela. Então vocês vão estender essa linha do ombro até dentro da gola. Encosta a régua no ombro e estende essa reta até dentro da gola. A gente agora vai recortar aqui para abrir um pouco essa gola. Eu vou começar recortando primeiro a parte do decote das costas. Então vem, recorta o decote das costas só até o ombro. E eu vou recortar também a minha gola, nesse sentido. Até aqui o ombro. O que eu vou fazer agora vai ser abrir um espaço de 1,5 centímetro aqui na gola. Então, eu abro 1,5 centímetro e eu vou colar um papel aqui embaixo. A gola fica assim. Eu vou fechar essa parte de cima, esse 1,5 centímetro que eu abri, com uma curva suave. A gola com essa leve curvatura se acomoda melhor no pescoço. Eu vou copiar a gola e a frente em outro papel. Vou usar o papel manteiga. Essa aqui é a frente. Eu vou marcar uma linha de fio paralela ao centro. O centro da frente, original da base, é esse que eu tenho antes do transpasse. Então eu vou traçar uma linha de fio paralela a essa reta. Então aqui eu tenho a frente que eu vou cortar 2 vezes. Tem que colocar margem de costura ainda. Agora eu vou copiar a gola. Aqui eu tenho a gola, mas eu só tenho metade da gola. Eu vou espelhar esse molde. Então, nessa reta, que é onde fica o meu centro das costas, essa parte fica atrás do pescoço, eu vou dobrar o papel. E eu vou copiar para o outro lado. O molde da minha gola inteiro é assim. Aqui eu preciso colocar um pique na parte de baixo. Então, nesse molde de cá, eu tenho que dar um pique referente à gola. Que a hora que eu costurar a minha gola aqui, ela vai até esse pique. Essa curva acaba nesse pique.
Eu preciso marcar também a linha de fio da gola. Aqui eu tenho duas possibilidades. A primeira é uma linha de fio reta, paralela a essa reta que eu tenho desenhada, que é o centro das costas. Então eu vou traçar a linha de fio reto, que é a mais tradicional. Se o meu tecido não tiver elastano ou o desenho da estampa não tiver um sentido, eu posso traçar também uma linha de fio atravessada. Encosta um dos lados do esquadro nessa reta e traça uma linha de fio fora a fora. As duas são possibilidades de linha de fio para essa gola. Margem de costura ao redor de tudo. Com a gola e a frente prontas, a gente agora vai desenhar a vista, que é como se fosse uma parte só da frente, marcada na metade do ombro. Eu vou desenhar aqui com vocês para vocês entenderem. A vista da frente pode ter a largura que vocês quiserem, mas eu costumo fazer ela metade da largura do ombro. Então eu venho aqui, marco a metade do meu ombro e eu vou ligar com uma reta com o ápice da pence. Vocês também não são obrigados a ligar o ombro com o ápice da pence. Se a peça de vocês tiver um recorte princesa, por exemplo, vocês podem considerar esse recorte princesa. Ou então vocês podem vir afinando a vista, não tem nenhum problema. É só ter o cuidado de que do centro da frente para dentro tem que ter pelo menos 4 centímetros, senão a vista fica muito fina. E aí eu vou separar essa vista, que é só esse pedaço aqui. Essa parte é a vista da frente. Também tem que colocar a linha de fio. Vou usar a mesma referência, paralela ao centro da frente original da base. E eu vou cortar 2 vezes no tecido principal. Para fazer a gola sport, vocês vão precisar sempre de pelo menos essas 3 partes. A frente, que sempre vai vir junto com a vista. Aqui, é exatamente igual, só que é um pouco menor. E a gola. Nas costas, vocês vão destacar as costas com esse novo decote que a gente desenhou. Se vocês quiserem, vocês podem desenhar um revel aqui no decote para facilitar o acabamento da gola, mas isso não é obrigatório. Se vocês forem fazer esse revel, marca ele com a largura que vocês querem. Eu vou considerar a metade da medida do ombro. E eu vou fazer o revel aqui. Essa parte vai depender muito do acabamento que vocês vão fazer. Se eu for fazer uma peça com forro, não necessariamente eu preciso de um revel. Uma outra coisa interessante de vocês fazerem para facilitar a montagem é marcar aqui na gola a posição do ombro com um pique. Esse pique que tem na vista, que tem na frente, é obrigatório para saber que a minha gola vem até aqui. Mas o pique do ombro é um pique auxiliar. Funciona assim, vou colocar aqui a minha gola sobre o meu desenho. E onde é o ombro, eu coloco um pique. Fica fácil de montar com esse pique. E aqui eu tenho todas as partes da gola sport. Nesse vídeo, a gente traçou a gola em uma base feminina. Mas se vocês quiserem fazer para uma peça masculina, o processo é o mesmo, mas vocês vão desenhar a partir de uma base masculina e é necessário adaptar algumas medidas para o tamanho ficar harmonioso para o corpo masculino. Mas a lógica do traçado é a mesma. E se vocês, assim como eu, gostam de materiais complementares sobre modelagem, eu vou deixar aqui na descrição o e-book de golas. Aqui eu tenho uma versão dele impresso, o e-book já vem no formato para vocês imprimirem,
e tem o passo a passo da gola Sport, que a gente viu nesse vídeo, e mais 13 golas. E lembrando que os membros aqui do canal têm 50% de desconto. É só usar o cupom que está disponível na área de membros. Por fim, se esse conteúdo foi valioso, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho que o YouTube avisa vocês sempre que tiver vídeo novo. Agradeço a companhia até aqui e espero revê-los no próximo vídeo.